Se a fraude no INSS e o escândalo do Banco Master fez um número de vítimas diretas que não chega a 7 milhões de pessoas, esse escândalo do qual eu vou falar, ele tem um potencial de atingir quase 214 milhões de pessoas. Quer dizer, você, eu e todo o povo brasileiro. O que eu vou falar aqui é de um outro escândalo, com outros honorários pagos a uma outra advogada que é casada com um outro agente público. Parece que você já sabe o que é, mas não sabe. Mas o engraçado é que é outro escândalo envolvendo outros honorários para outra advogada casada com outro agente público. O Brasil vem postergando há anos o leilão para garantir energia firme e controlável frente às variáveis excepcionais e prováveis das energias renováveis. O contribuinte, há anos, tem arcado com riscos e prejuízos da falta e das contratações emergenciais a preços exorbitantes. Em março desse ano, o governo realizou o tão esperado leilão de energia. O último foi em 2021, ainda no governo Bolsonaro, e um novo era esperado para 2023. Já que o operador nacional do sistema elétrico vinha alertando que o crescimento das renováveis demandava, como complemento, uma fonte de geração que não dependesse de fatores climáticos. Esse leilão recebeu o nome de LRCAP 2026 e funciona como um seguro. O governo contrata usinas térmicas que só são ligadas quando e se houver necessidade. Esse debate técnico foi sequestrado por uma narrativa simplista. Mocinhos defensores das renováveis, hidráulica, eólica e solar, versus os malvados defensores das termoelétricas. Na verdade, essa caricatura é só uma fachada que esconde interesses privados de um empresário, apoiado por um deputado financiado pela família desse empresário, tudo com a intermediação advocatícia da esposa desse parlamentar em uma disputa de centenas de bilhões de reais. A ação judicial proposta pela Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações Representantes das Indústrias de Energias, Abraenergias, para impugnar o leilão de 2026, alega irregularidades, questiona preços, sustenta impacto ao consumidor e ao meio ambiente. A ANEEL, que realizou o leilão, adiou a homologação desse leilão em razão da ação, que na verdade é um amontoado de falácias e contradições. A primeira inconsistência é judicializar um tema técnico e já amplamente debatido desde 2025, em consultas públicas prévias ao leilão que aconteceu em março deste ano. A Abraenergias teve a oportunidade de discutir o que quisesse nelas e, se visse alguma irregularidade, recorrer ao judiciário antes do leilão, mas não fez nada. Em segundo lugar, a suspensão pretendida pela associação sindical contrária ao leilão é fatal ao setor público. Tecnologias e insumos importados para a geração de energia são bens escassos, disputados e sujeitos a pressões internacionais. E o mundo inteiro está construindo novas térmicas para dar conta da demanda de energia dos data centers que precisam de um fornecimento seguro. Hoje tudo é IA, gente. Some a tudo isso que eu falei, a instabilidade energética europeia, a guerra ou as guerras que a Rússia promove, as oscilações cambiais, a inflação, a incerteza tributária no Brasil, as dificuldades de licenciamento ambiental, o impacto do debate sobre o fim da escala 6x1 em uma indústria que exige operação contínua, que funciona por turnos ininterruptos de revezamento.
A cada dia de atraso, a energia fica mais cara. O simples adiamento da homologação do leilão implica em uma grave insegurança energética e uma incontornável insegurança jurídica. Atacar um processo administrativo formalmente regular, avaliado pelo Ministério, pela empresa de pesquisa energética, pela ANEEL e pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, desestimula investimentos, compromete empregos e tecnologia, bem como retira a competitividade das empresas brasileiras na disputa global por insumos cada vez mais escassos. O Brasil permanece refém de soluções emergenciais muito mais caras, pressionando contas públicas e inflação. A ação promovida pela Associação Sindical alega proteger a ordem econômica, os consumidores, o patrimônio público e o meio ambiente. Todavia, diante dos riscos reais em um mundo totalmente dependente da energia elétrica, data centers de internet, universalização de recursos ininterruptos de inteligência artificial, proliferação de gadgets, carros elétricos equipados e dependentes de novos recursos com consumo autônomo de energia elétrica, automações residenciais, etc, etc, etc., da exorbitância de valores em contratações emergenciais e dos cenários mundial e brasileiro de incertezas, essa ação da Associação Sindical contra o leilão, em vez de proteger, prejudica a ordem econômica, os consumidores e o patrimônio público. Essa ação civil pública, com fundamentos inconsistentes proposta por essa associação, que é ilegítima, ação a qual, apesar do reconhecimento de que o certame nela impugnado vale centenas de bilhões de reais, atribuiu-se um valor de R$ 1.000 como estratagema ilegal, em desacordo com o Código de Processo Civil, com o intuito de burlar o pagamento de custas e honorários calculados sobre o real valor da disputa em caso de reconhecimento de má-fé processual da associação proponente. Essa ação é assinada pela advogada Fernanda de Paula. Aí começa. Fernanda Cristine Rocha de Paula é casada com Danilo Forte, deputado federal pelo Ceará. Relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, ganhou projeção pela defesa de subsídios públicos à geração de energia eólica no Nordeste. Embora a LDO não crie subsídios específicos, o texto relatado por Danilo Forte, então membro da Comissão de Minas e Energia e coordenador da Frente Parlamentar em Defesa das Energias Renováveis, trouxe diretrizes que favoreceram o setor. Não por acaso, no mesmo ano da sua LDO, a geração eólica e solar recebeu 11 bilhões de reais em incentivos. Também não por acaso, em matéria de aportes públicos, a Casa dos Ventos foi a empresa cearense que recebeu o maior volume de financiamento público direto em projetos eólicos. A operação mais expressiva foi a aprovação, de quase 700 milhões de reais via BNDES. A Casa dos Ventos foi fundada em 2007 e é controlada pelo empresário Mário Araripe. Desde então, tornou-se uma das maiores desenvolvedoras de energia renovável do Brasil. Seus empreendimentos representam 1/3 dos parques eólicos brasileiros. Em 2019, foi investigada pela Polícia Federal na Operação Descarte. Executivos da Renova Energia teriam procurado Mário Araripe para pagar 40 milhões de reais em um contrato superfaturado para aquisição de um projeto de energia eólica na Bahia. O dinheiro teria passado por diversas etapas de lavagem para chegar a destinatários finais. Houve até delação premiada de um diretor ligado à Casa dos Ventos. Isso não impediu a expansão da empresa de Araripe, turbinada, é claro, com recursos públicos. Em 2022, a francesa Total Energies comprou cerca de 34% da Casa dos Ventos, tornando-se sócia minoritária relevante em uma operação de aproximadamente 550 milhões de dólares, cerca de 3 bilhões de reais na época.
com cláusulas adicionais condicionadas ao desempenho futuro dos ativos renováveis. Além do valor fixo, o acordo prevê um ganho adicional de até 30 milhões de dólares, cerca de 150 milhões de reais, em parcelas condicionadas ao atingimento de metas específicas. O desempenho financeiro dos ativos da Casa dos Ventos vem sofrendo com o desperdício decorrente da expansão descoordenada das renováveis, que passaram a produzir mais do que o Brasil consegue consumir durante o dia, quando o sol está forte. Por isso, a solução das baterias interessa à Casa dos Ventos, pois elas melhorariam o desempenho financeiro da empresa, mas as baterias resolveriam o problema só da Casa dos Ventos e não do sistema elétrico brasileiro, porque não são capazes de dar conta da demanda real em escala nacional, nem de sustentar o suprimento de muitas horas, mesmo que 100% carregadas. Ao lado disso, o novo planejamento setorial decorrente do leilão de março deste ano frustrou os planos de novos subsídios públicos para a viabilização, apesar da insuficiência, da ineficiência, dos problemas ambientais, das baterias como meio de contenção de desperdícios e única modalidade de garantia às intempéries climáticas. O leilão de 2026 afetou a valorização futura desses ativos e o potencial de receitas ligado às cláusulas variáveis do acordo entre a Casa dos Ventos, do Mário Araripe e a Total Energies. Nesse ponto, cruzam-se os interesses empresariais, financiamento eleitoral e a atuação parlamentar. Parte da resistência ao leilão não decorre da preocupação sistêmica com modicidade tarifária ou sustentabilidade, mas de uma disputa por quem continuará capturando os bilhões em subsídios, incentivos e fluxos financeiros da expansão renovável brasileira. De um lado, apesar da regularidade do processo que contratou a maior reserva de energia da história para evitar apagões, Danilo Forte vem usando a Câmara dos Deputados para lançar suspeitas sobre o leilão. De outro lado, sua esposa, Fernanda de Paula, é a advogada que assina a ação civil pública de uma associação laranja. Se a ação prosperar, ela pode render honorários de cerca de R$1 bilhão. Prosperando ou não a ação, a suspensão do leilão ou o simples adiamento da sua homologação, o que está acontecendo, beneficiam especialmente as finanças da família Araripe, que é doadora de campanha do deputado Danilo Forte, que é o lobista do Mário Araripe, casado com a procuradora do litígio. Em 2018, Danilo Forte recebeu recursos do irmão do Mário Araripe. O envolvimento desses atores é intenso. Desde 2023, Danilo Forte agendou 19 reuniões para Mário Araripe com ministros e secretários do governo federal e esteve presente em todas elas. Em outras palavras, para um único empresário, o deputado abriu a porta do poder 19 vezes. Para 16 dentre os 184 prefeitos do seu estado, o parlamentar abriu a porta uma única vez para cada um. E são esses escândalos que ninguém fala, que as pessoas mais se regozijam, né, Caivano?